Olá, no ar o seu Conexão, programa que aborda os principais assuntos que tramitam nas casas legislativas federais. Todas as decisões tomadas lá em Brasília refletem aqui no nosso dia a dia. Uma comissão do Senado vai analisar a medida provisória que adia para 2015 a punição para quem não informar na nota fiscal o valor dos impostos embutidos na compra ou serviço. No texto foi incluída uma emenda sobre outro assunto, o fim dos lixões. Você vai ver agora uma reportagem sobre esse assunto, que deveria ter sido esgotado pelos municípios, que após 4 anos de prazo não cumpriram a política de resíduos sólidos. Acompanhe. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que o Brasil acabasse com os lixões a céu aberto até 2 de agosto deste ano. As prefeituras que descumprissem o prazo responderiam por crime ambiental, com pagamento de multas que variam de 5 mil a 50 milhões de reais. Das 5.570 cidades brasileiras, 2.202 se adequaram. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, feita em julho deste ano, o Sul e o Sudeste são as regiões com melhores resultados. Diante desse cenário, alguns parlamentares tentam estender o prazo. O deputado Manuel Júnior, do PMDB, apresentou emendas a várias medidas provisórias que tramitam no Congresso. O relator da MP 649 acatou a sugestão de dar mais 4 anos às prefeituras. Penalizando com multa diária o município e os seus gestores, é inviabilizar ainda mais as administrações públicas municipais que atravessam uma séria crise econômica e financeira. No último dia 22, o governo federal se reuniu com procuradores dos ministérios públicos para discutir a situação dos mais de 3.000 municípios que não se adequaram até agora. O presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais afirmou que é dever do Ministério Público garantir o cumprimento das leis, mas que, neste caso, é preciso ajustar a execução das normas à realidade dos municípios. Dialogar com os municípios, com os prefeitos municipais, fazer com que eles entendam, e a maioria deles já entendeu da necessidade de cumprir a lei, e estabelecer um cronograma de cumprimento ao longo do tempo. O Poder Executivo e o Ministério Público ainda não fecharam um novo prazo para o fim dos lixões. Formaram um grupo de trabalho com representantes dos municípios e catadores de material reciclável para negociar com o Congresso. Vamos trabalhar, tem mais trabalho, mas mais que isso tem mais parceria e mais diálogo. Na negociação, parlamentares querem incluir uma ajuda financeira às cidades que ainda não implantaram os aterros sanitários. Pode ser até possível diminuição de prazo, desde que haja um comprometimento por parte do governo de um auxílio financeiro aos municípios. E agora mais um assunto que reflete diariamente nas nossas vidas, os combustíveis. O Senado aprovou ontem a medida que aumenta os níveis de etanol e biodiesel nos combustíveis derivados do petróleo, ou seja, mais etanol misturado a gasolina. O assunto é controverso. Será que a mistura não danifica os veículos? Mas, por outro lado, o aumento da mistura não resulta em menos poluição? Veja agora na reportagem de César Mendes. A MP eleva o percentual de biodiesel no óleo de 5% para 6% a partir de 1º de julho deste ano. Em 1º de novembro, esse índice passará a 7%. Se houver interesse público, pode ser temporariamente reduzido para 6%. Então a gente deixa de usar diesel fóssil importado para elevar a mistura de biodiesel, que é um produto nacional de tecnologia já dominada pelos brasileiros. Os consumidores, eles podem ficar extremamente tranquilos que não tem alteração no processo de mecânica nenhum dos veículos e, além disso, o veículo vai estar poluindo menos, porque o biodiesel ele não tem enxofre. E só esse fato de não ter enxofre já está reduzindo significativamente, né, a poluição dos ares que nós temos pelo Brasil afora. A comissão mista modificou o percentual obrigatório de adição de etanol à gasolina. Hoje ele varia de 18% a 25%. Com a mudança, poderá chegar a 27,5%, desde que confirmada a viabilidade técnica. O senador Waldir Raupp, presidente da comissão mista que analisa o texto, considera a alteração positiva para o meio ambiente e para a indústria. Eu acho que ganha o agronegócio brasileiro, ganha o meio ambiente, porque etanol e biodiesel são benéficos ao meio ambiente, e ganham também os produtores, tanto os produtores rurais
pequeno, médio e grande produtor, quanto também os fabricantes, né, os produtores, os fabricantes de biodiesel e de etanol. Eleições 2014. As mulheres já representam mais de 30% dos candidatos nas eleições de outubro, mas isso não significa que todos os partidos e coligações conseguiram cumprir a cota por gênero estabelecido por lei. Olha só. Do total de 26.112 candidatos às eleições de outubro, mais de 8.000 são mulheres, o que representa 31,04% do total de concorrentes. As candidaturas femininas cresceram 60% em relação às eleições de 2010. A maioria delas quer ser deputada estadual, distrital ou federal. São 7.921 candidatas, 3.000 a mais em relação a 2010. Para o Senado, o número se mantém estável. 35 estão na disputa. Em 2010, foram 36. Estabilidade também na corrida para o cargo de governador. São 18 candidatas, mesmo número das últimas eleições gerais. Para presidente da República, há 3 concorrentes, uma a mais que em 2010. Para esse cientista político, é natural que a maior parte das candidatas vise cargos proporcionais. É uma porta de entrada importante e, para o futuro, para o longo prazo, isso significa, sim, que nós teremos, muito provavelmente, mais mulheres disputando cargos para governador, cargo para senador e para presidente da República. O aumento do número de candidaturas femininas está alinhado com a exigência da lei, mas não foi suficiente para cumpri-la. A mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2009 estabeleceu o mínimo de 30% de candidatos de cada sexo para os cargos proporcionais. Neste ano, o total de mulheres chega a 31%, mas a cota deve ser cumprida individualmente por partido ou coligação. Penso que temos um caso concreto. Inclusive, da minha relatoria do estado de Goiás, caiu toda uma coligação para deputado federal em razão da inobservância do mínimo legal de 30%. Se nenhuma delas atingir, não há eleição, porque cai em todas as chapas. Apesar do aumento no número de candidatas, a procuradora da mulher do Senado, senadora Vanessa Graziotin, acredita que os partidos ainda dão pouca importância para a participação feminina na política. Muitas legendas têm lançado as chamadas candidaturas laranjas, entre aspas, meramente para cumprir a cota mínima exigida por lei. Por essa razão, não destinam os recursos necessários para a campanha das mulheres candidatas e tampouco dão o apoio necessário ou o espaço na televisão para que elas pudessem ser eleitas. Eu vejo isso como um processo inicial de aprendizado natural, mas eu acredito que daqui a algum tempo, muito provavelmente esse tipo de coisa não vai mais acontecer. E aí nós já teremos muitas mulheres participando e, quem sabe, participando ainda mais das eleições majoritárias. Quando nós temos uma população de 52% de mulheres e quando nós temos num legislativo menos de 10% de representação, isso nos deixa bastante em desequilíbrio. Quando nós estamos com um equilíbrio melhor, né, nós precisamos ter, significa que nós estamos fortalecendo a nossa democracia. Diante da seca que baixa a níveis críticos os reservatórios das hidrelétricas e dá a possibilidade de apagões e de racionamento de energia, o Brasil precisa encarar de vez o desafio de investir em fontes de energia alternativas. É o que dizem especialistas que estudam o potencial brasileiro na produção de energia solar e também deputados que já apresentaram na Câmara Federal mais de 50 projetos de lei sobre o tema. Ainda cara e pouco viável no país, a energia produzida pelo sol se apresenta como o caminho do futuro na estratégia de diversificar a matriz brasileira, hoje baseada nas hidrelétricas. É da força dos rios, das grandes e pequenas hidrelétricas brasileiras, que vem 68% da energia elétrica consumida no Brasil. Uma fonte de energia renovável, ecológica, que põe o Brasil em vantagem na comparação com outros países dependentes de recursos finitos, como o petróleo. Mas nossa fonte de energia limpa depende das condições do clima. Num ano de poucas chuvas,
O temor de uma crise no sistema é real, como explica o consultor legislativo Fausto de Paula Menezes Bandeira. Estamos num momento delicado do setor elétrico. Esse momento delicado, ele é cíclico, mais ou menos repetitivo. Nós temos ciclos de 7 anos em que, mais ou menos 7 anos em que a quantidade de energia afluente nas nossas hidrelétricas cai. O abastecimento de energia elétrica em qualquer país, ele sempre se torna mais seguro à medida que você diversifica a matriz energética. Ganha força a ideia de investir na energia solar, já que neste país tropical, o sol está presente todos os meses do ano em todo o vasto território brasileiro. O sol pode ser usado como fonte de energia de 2 formas. A primeira é, na verdade, uma opção de economia de energia. As placas termosolares, já bem comuns no país, usam o calor do sol para esquentar a água, substituindo o chuveiro elétrico. Mas há outro uso mais complexo. Com a instalação das chamadas placas fotovoltaicas, é possível captar a luz do sol e transformá-la em energia elétrica. Energia usada para acender lâmpadas e ligar todo tipo de equipamento. Uma solução que transforma qualquer casa em uma pequena usina geradora de energia e que, segundo o gerente de normatização da Companhia Energética de Brasília, Celso Nogueira, tem uma vantagem. A geração acontece no próprio lugar de consumo, evitando gastos de distribuição. Custa caro uma rede de transmissão até chegar na residência de cada um. A solar você pode gerar no próprio local do consumo. Então aí você alivia a rede do sistema nesse momento, né? Você não precisa usar a rede para chegar esse energia até a sua casa. Essa é uma das grandes vantagens chamada geração distribuída. Um sistema descentralizado que vai responsabilizar o consumidor. É no que aposta também Paulo Salles, professor da Universidade de Brasília. O tempo das grandes obras para gerar grandes quantidades de energia pode ter terminado. Eu, como pessoa, preciso de fontes de energia para mim, para as minhas atividades. Se eu puder gerar eu mesmo a minha energia, eu já estou prestando um grande serviço à comunidade e resolvendo o meu problema. Mas o sistema tem limitações. Enquanto as placas geram energia durante o dia, o pico de consumo nas casas acontece à noite, quando não há sol. Inspirado em outros países, o governo agiu. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovada no ano passado, permite que a energia gerada pelo sistema domiciliar seja emprestada para o sistema elétrico. É o que acontece na casa de Carlos Eduardo Tiusso, em Brasília. De dia, ela fornece energia para o sistema da cidade. De noite, quando o morador chega em casa, utiliza a energia que injetou sem precisar pagar por ela. Essa colocação da energia na rede pública gera créditos que eu reutilizo à noite ou, de acordo com a resolução, eu tenho 36 meses para reutilizar esse crédito injetado na rede pública. Além do benefício ambiental, que o sistema solar também evita a construção de hidrelétricas, o acionamento de termoelétricas, ele também tem um benefício de eficiência energética. As instalações garantem 70% da energia que a família dele consome. Os outros 30%, Carlos compra da distribuidora de energia. Ele investiu R$17 mil para equipar a casa com placas fotovoltaicas e equipamentos medidores. Este alto custo de investimento é um dos entraves para o desenvolvimento da produção de energia solar no país. As placas fotovoltaicas não são produzidas no Brasil e, por isso, são caras. Outro desafio, mudar a instalação tributária de estados e municípios, que hoje continuam cobrando imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre toda a energia consumida pela casa, incluindo a gerada pelo próprio morador. Também faltam incentivos, como linhas de crédito específicas para o consumidor equipar a casa com as placas. Para o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, o Brasil demora demais para tomar iniciativas que, segundo ele, são simples. Não é viável aos preços atuais, cobrando os mesmos tributos, mas se o governo der um pequeno incentivo ou uma isenção fiscal para essas energias limpas, elas se imporão. Além disso, tem que criar um mercado cativo. Sobrou energia, tem que poder colocar na rede. Hoje pode, mas não recebe. Fica em haver para utilizar essa energia no futuro. Não adianta nada. Tem que ser como na Alemanha. Sobrou energia, vende para a rede.
o governo responde a críticas sobre a demora em investir no setor. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a energia solar não era competitiva, até que inovações tecnológicas baratearam muito essa alternativa de geração energética. Em 3 anos, o preço do megawatt-hora caiu de R$ 1.000 para R$ 200. Segundo o secretário de Planejamento de Desenvolvimento Energético do Ministério, Altino Ventura, embora ainda seja mais cara que a hidrelétrica e a eólica, a energia solar agora está na mira do governo, que prepara um leilão para a construção da primeira usina brasileira de geração de energia com placas fotovoltaicas. Com essa perspectiva de realizarmos esse leilão e dar sequência a essa política nos anos seguintes, nós temos condições de atrair os fabricantes internacionais para se instalarem no Brasil, produzir os equipamentos aqui e, de alguma maneira, esses equipamentos entrarem no leilão e serem vitoriosos, tá certo? Temos uma certa segurança de que esses preços e esses custos vão se reduzir, como tem acontecido nos anos recentes, em função do desenvolvimento tecnológico, e devemos realizar esse leilão no ano de 2014. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Pequenas Centrais Hidrelétricas, Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, acredita que o leilão pode ser o primeiro passo para mais investimentos em tecnologia no setor. É um primeiro e importante passo. É insuficiente porque nós queremos muito mais. Precisa criar um fundo nacional, um fundo onde vai ter recurso disponível para investir em energia solar com financiamentos subsidiados e, de outro lado, efetivamente o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério de Minas e Energias, neste fundo, destinar uma parte em pesquisa, em ciência, em tecnologia. Foi-se o tempo em que a seca era um problema apenas da região nordeste do país. E o problema não é só a falta de energia, não. Aqui em São Paulo, por exemplo, a capital e parte da região metropolitana correm o risco de ficar sem água até para tomar banho. Isso porque o sistema Cantareira, que abastece a região, já atinge queda histórica no nível de água. A Cantareira é composto por 6 represas que estão interligadas em diferentes níveis por 48 quilômetros de túneis. Mas com a falta de chuva, a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, começou a retirar água da reserva técnica, conhecida como volume morto. O mês de agosto fechou com chuvas abaixo da média histórica, assim como nos outros 6 meses do ano. A única forma de se amenizar o problema da falta d'água é o consumo consciente. Pedidos a São Pedro e a dança da chuva não funcionam se não fizermos a nossa parte. O Brasil é o 4º maior consumidor de jogos eletrônicos do mundo, mas está longe disso quando o assunto é a criação desse tipo de produto. A Câmara Federal fez uma audiência para discutir essa diferença. Pode nascer aí o empurrão que faltava para esse setor deslanchar por aqui. Veja agora na reportagem de Thiago Ramos. Grand Theft Auto, Call of Duty, God of War. My vengeance ends now. A lista dos jogos mais vendidos no Brasil em 2013 fala inglês e, mais importante, pensa inglês. O setor é dominado por produtos internacionais que abocanham um mercado que já é grande e que continua crescendo. Em 2013, as vendas chegaram na casa dos 7 bilhões de reais, um aumento de 28% em relação a 2012. Por outro lado, a produção de jogos no país não segue o mesmo passo. Apesar disso, bem longe do orçamento das mega produções estrangeiras, há sim produtos nacionais que também fazem muito sucesso. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. O fenômeno Galinha Pintadinha saltou do desenho para os jogos eletrônicos. A transição é normal no setor, mas difícil na realidade. Essa experiência foi trazida para uma reunião conjunta das comissões de Cultura e de Ciência e Tecnologia. Juliano Prado, um dos criadores da Galinha Pintadinha, explica os desafios da experiência no mundo dos games. É um mercado muito dinâmico. A gente mesmo na Galinha Pintadinha, alguns anos atrás, começou a fazer um produto de game para uma certa
visando, por exemplo, a internet, um certo modelo de negócios, e no meio do caminho surgiram os smartphones, as lojas de aplicativo, e já teve uma mudança, a gente acabou até desistindo disso, fazendo de outro modelo, e eu imagino que essas mudanças vão continuar acontecendo. Então o desafio do setor é que ele é muito dinâmico e muito novo. A questão em debate é como transformar a exceção em regra. Criadores de jogos pediram mais acesso a financiamento. O Ministério das Comunicações avisou que só isso não basta. A maior parte das empresas do setor fecha antes dos 5 anos de funcionamento. É preciso profissionalizar a gestão. Geórgia Nicolau, do Ministério da Cultura, sugeriu tornar permanente o diálogo iniciado aqui na Câmara. Um grupo de trabalho mesmo, interministerial, sentada com os representantes das várias partes da cadeia, distribuidores, produtores, roteiristas, etc., desenvolvedores, para que a gente possa chegar. Porque enquanto cada um estiver fazendo o seu trabalhinho pequenininho, a gente realmente não vai conseguir fazer, como até foi citado várias vezes o caso da Coreia do Sul e do Canadá, que virou uma política de Estado, além dos Estados Unidos e Japão, que é uma política de Estado que gera riquezas gigantescas. A deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, acha que essa conversa caminha para a regulamentação do setor. Ela já até imagina um modelo para isso. Um pouco parecido com a política que a gente desenvolveu para audiovisual. A gente percorrer esse mesmo caminho que deu certo, porque hoje nós temos bastante dinheiro para poder financiar a produção independente. Então nós temos que buscar isso no setor de games. Esse é o desafio. Novidades tecnológicas desse tipo no Brasil ainda empolgam pouco os programadores. O baixo investimento das empresas na área e a pirataria são as causas aparentes desse problema. Porém, um estudo da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Games registrou no final do ano passado alta no número de empresas no país. Foram constatadas mais de 200, enquanto que em 2008 não chegávamos nem a 50. Um projeto de lei apresentado este ano na Câmara dos Deputados quer incluir no currículo das escolas a história dos mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. A proposta homenageia Yara Yavelberg, assassinada no período mais sangrento do regime militar. O médico e ex-deputado Gilney Viana passou quase 10 anos preso durante a ditadura militar. Foi brutalmente torturado e viu vários amigos serem torturados e mortos pelo regime. Hoje, ele luta para que esse passado não seja esquecido. Gilney Viana apoia a aprovação de uma lei que inclua no currículo escolar a história dos crimes cometidos durante os 21 anos em que o Brasil viveu sob regime de exceção. Para ele, o país precisa discutir esse passado. Reina um silêncio de muitos anos, de uma geração que foi pouco informada, que ele foi negado a informação correta sobre as graves violações de direitos humanos durante a ditadura e que até hoje se assusta quando se fala disso. O bom vai ser quando nós não nos assustarmos sobre isso e pudermos falar assim, olha, vamos virar essa página porque está tudo esclarecido. Então é preciso o apoio da sociedade para isso. O deputado Renato Simões é autor de um projeto que cria a lei Yara Yavelberg. A proposta inclui no currículo a obrigatoriedade do ensino sobre a ditadura militar no Brasil e a violação dos direitos humanos. Companheira do capitão Carlos Lamarca, Yara foi assassinada pelos militares em 1971 e enterrada como suicida. Décadas depois, a verdade sobre sua morte foi revelada. Para o deputado, a proposta vai permitir que os estudantes do ensino regular e das escolas militares conheçam a verdade sobre a história do país. O nosso projeto quer permitir que a juventude de hoje e as pessoas que virão depois nos bancos escolares já se incorporem a essa revisão da história do Brasil no período da ditadura militar. Quando a história não foi apagada, ela ainda é contada com o viés da história oficial forjada durante o regime militar. Isso vale tanto para os bancos escolares quanto para a formação de cadetes e de oficiais das Forças Armadas, muitos dos quais ainda permanecem louvando os antigos ditadores. O professor de História José Otávio Guimarães, da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade, defende a aprovação do projeto. Para ele, o Brasil está atrasado nesse processo de educar seus jovens
sobre o que aconteceu durante a ditadura. O Brasil chega tarde nessas iniciativas, né? A Argentina já já modificou os seus currículos, Chile, o Paraguai recentemente criou disciplinas obrigatórias no ensino público para refletir sobre o passado autoritário e as violações de direitos humanos cometidas naquele país. Então eu acho que essa iniciativa se insere numa série de outras que visa dar conhecimento, tornar público, né, o que aconteceu no Brasil. A Comissão de Trabalho da Câmara Federal aprovou o projeto que protege os empregados públicos de demissões sem justa causa. Apesar de serem admitidos por concurso, os servidores são regidos pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e não têm estabilidade no emprego. O projeto garante certa estabilidade para empregados de fundações públicas, empresas públicas ou que sejam sociedades de economia mista, ou seja, com capital público e privado. Pelo texto, ficam proibidas as demissões sem justificação ou causa determinada. Hoje, apenas servidores estatutários, amparados pela Lei 8.112 de 93, têm estabilidade e só podem ser demitidos depois de um processo administrativo que garanta ampla defesa. Já os empregados públicos são regidos pela CLT e podem ser dispensados sem justa causa. A proposta segue orientações da Organização Internacional do Trabalho. O autor do projeto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que o objetivo é evitar perseguição política no serviço público. Muitas vezes, pessoas que já têm até um histórico de saber fazer dentro do próprio serviço público são escanteadas, jogadas para a rua em função de um novo grupo que assume uma nova chefia. Então a ideia é manter o corpo do serviço público permanente, de alta qualidade técnica, que possa, com a sua experiência e dedicação, garantir a continuidade do serviço público ou da função daquela empresa pública. O relator do projeto na Comissão de Trabalho, o deputado Sebastião Bala Rocha, do Solidariedade do Amapá, ressalta que a ideia é evitar também demissões em massa. A empresa, se ela quer fazer uma redução, por exemplo, de servidores, ela pode fazer uma demissão em massa, de 50, 100, alegando que a empresa precisa reduzir despesas, né? Enquanto que pro estatutário isso não acontece, porque você tem a estabilidade, que não há essa estabilidade para os trabalhadores da administração indireta. Então, por isso nós queremos proteger também esses trabalhadores para que eles tenham mais segurança com relação ao seu trabalho. Newton Corrêa, especialista em direito trabalhista, defende a aprovação da proposta. Para ele, o Congresso irá regulamentar algo que já vem sendo decidido pela Justiça do Trabalho. Se ele estava ingressando por concurso público para atender os princípios da moralidade, da publicidade, entre outros, ele também teria que ter o princípio da publicidade e da moralidade na hora de sair. Agora, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem em torno de 1 ano, as demissões, rescisões de contrato de trabalho na administração indireta, sem motivação, estão sendo anuladas pela Justiça do Trabalho. E as comissões de legislação participativa e de direitos humanos e minoria da Câmara dos Deputados discutem as condições de saúde e segurança da mineração brasileira e o marco regulatório do setor. A expectativa dos parlamentares é, a partir da discussão, melhorar a apuração de dados e as estatísticas e possibilitar a criação de indicadores para averiguar as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores das minerações, para que seja possível implantar as ações, programas e políticas públicas adequadas. Veja agora quais os problemas de saúde podem ter esses profissionais. O Brasil tem mais de 800 mil trabalhadores no setor mineral, expostos a condições de trabalho adversas. Ambiente escuro, sem ventilação, cargas penosas e a exposição a minerais que são muito tóxicos quando inalados todos os dias. Uma pesquisa desenvolvida ao longo de quase 10 anos em 43 municípios revela que mais de 500 mil trabalhadores da mineração sofrem de silicose, uma doença que endurece e compromete o funcionamento dos pulmões, que é progressiva e não tem cura. E este não é o único problema.
perdas auditivas, problemas de coluna e intoxicação por vários minerais. Os trabalhadores da mineração vêm à Câmara questionar por que estas questões graves de saúde não são levadas em conta pelo novo Código da Mineração em discussão no Legislativo. O novo código pretende triplicar a produção mineral do Brasil. Sem que medidas preventivas de saúde sejam tomadas, isso pode aumentar muito o número de atingidos pelas doenças típicas do setor. E eu fico por aqui. Obrigado por sua companhia. Até a próxima.